Olá, hoje nós vamos terminar o 9º capítulo da segunda parte do livro Paulo e Estevão, em que Emmanuel narra para a gente o caminho de Paulo, né, junto ali com as outras pessoas, né, como preso, até chegar em Roma. Né? Então, são caminhos em que eles fazem a pé, ora a pé, ora com a ajuda de algum animal, e eles vão passando ali por algumas cidades em que há comunidades cristãs. Então é muito emocionante esse encontro, né, para Paulo. São pessoas que têm ali nas mãos mesmo uma cópia da carta aos Romanos, e então esse encontro é muito bacana, muito amoroso. Júlio, que é o guarda responsável por Paulo, permite que ele fique, por exemplo, uma semana numa dessas comunidades, né, convivendo com essas pessoas, conversando. Mas, ao mesmo tempo, Paulo também vai tendo mais detalhes das notícias da perseguição romana aos cristãos lá em Roma. Né? Então, aquilo do martírio dos cristãos, eles estão no ano 61, né? Tem esse detalhe que uma pessoa que dialoga com Paulo conta, mas já faz 3 anos que os cristãos estão sendo entregues, né, nos martírios, aquelas cenas, né, das feras, com muita injustiça. Enfim, então Paulo também vai conhecendo isso e ele simplesmente sente que é o momento do testemunho, né? Continua com a sua força moral. Quando chega lá em Roma, por ele ser um cidadão romano, né, o título que ele herdou da família, né, numa situação que aconteceu lá em Tarso, ele tem a possibilidade de não ficar necessariamente na prisão. Ele fica algo como uma prisão domiciliar, né, num cômodo longe da prisão, mas sempre tem um guarda ali, né, que toma conta dele. Mas Paulo, com o seu amor imenso, ele vai conquistando essas pessoas. Os guardas, eles disputam para ver quem vai ficar com ele, eles se transformam em pessoas úteis, né, e Paulo vai percebendo isso. Paulo continua trabalhando, escrevendo cartas, né. Outra coisa que ele faz é ir até o presídio para poder se alimentar, e ali ele aproveita e conversa, continua seu trabalho, né, de evangelização das pessoas que estão ali em situações de prisão, ou porque realmente são criminosas ou porque são injustiçadas. Né? Paulo dialoga e vai continuando, né, seu trabalho de transformação por meio do Evangelho de Jesus. E uma outra coisa que ele faz, que é interessante nesses primeiros momentos, ele fica nessa prisão domiciliar por 2 anos. Logo nesse começo, ele pede a Lucas para chamar os representantes mais importantes do judaísmo em Roma, né, na sinagoga de Roma. Porque para Paulo não existe diferença entre judaísmo e cristianismo. Paulo é judeu e Jesus é o Salvador prometido. Então ele sempre dá essa notícia para os judeus aonde quer que ele esteja. E ali, né, quando eles vão até esse cômodo dele, é um cômodo pequeno, né, mas ele passa horas falando sobre Jesus, e esses representantes olham assim escutam, né, a fala de Paulo, mas com uma certa reserva, fala: olha, é muito interessante isso que você está dizendo, mas acho que a gente precisava ter mais gente aqui para a gente, né, decidir junto o que a gente acha disso. Paulo entende a situação, tem um novo encontro, tem mais representantes ali. E ali aquela cena é muito parecida com tudo que Paulo viveu nos anos, né, de missão dele. Uma minoria entende o que Paulo está trazendo, a maioria, né, se sente ali ameaçada, acha que é um absurdo, e as pessoas começam a brigar entre elas. Tem um pequeno e rápido diálogo de Paulo com Lucas, até que Paulo vê a situação e fala: não vamos, né, brigar por causa disso, vocês continuem examinando as Sagradas Escrituras e vocês vão ver o tempo todo, né, a promessa de um Messias. Esse Messias já veio, mas se vocês não querem ver, a culpa não é nossa. Nós vamos seguir fazendo o nosso trabalho com os gentios, ou seja, com as pessoas que não têm origem judaica, né, e não se converteram ao judaísmo. E aí tem uma cena belíssima, que é um velhinho, depois dessa fala, né, que já está encerrando aquele trabalho naquele momento, aquela reunião, vem um velhinho e fala, muito emocionado, e fala, né, diferendo da fala ali da maioria: olha, foi muito bom te ouvir e eu quero continuar te ouvindo, você não pode ir até a sinagoga? Ele falou: não, preso como eu estou, eu não posso, mas você pode vir até aqui, eu vou te falar o quanto você quiser sobre Jesus, aqui estão, né, os
os manuscritos que nós temos sobre o Evangelho, né? Enfim. E aí, a partir dessa fala emocionante desse velhinho, que destoou da maioria, Paulo escreve a carta aos Hebreus. E ele escreve de um jeito diferente. Logo depois dessa reunião e durante 2 meses, ele é visto ali escrevendo, algumas vezes chorando, assim, de emoção, porque ele coloca ali todo o coração dele, né? Faz uma escrita diferente, mais madura das outras cartas, e é uma carta escrita por um público geral, né? Assim como carta aos Romanos, né? Também era escrita por um público geral. É muito interessante essa informação que Emmanuel traz para nós, porque essa é uma daquelas cartas que, como ela tem um estilo muito diferente, porque foi o próprio Paulo que escreveu sozinho. Diferente das outras, que ele escrevia coletivamente, ele falava e as pessoas escreviam. Assim, era um jeito diferente de escrever, vinha de uma forma oral de falar e com a interpretação e o jeitinho da escrita de quem estava ali naquele momento, né? Com o pergaminho na mão, né? Enfim. Então, é uma carta diferenciada, escrita de forma muito emocional. E a gente só sabe disso porque o Emmanuel nos conta. O que faz a gente pensar quantas coisas na nossa vida nós interpretamos errado. E só com as informações do plano espiritual a gente vai perceber que aquela cena foi feita, foi trabalhada de um jeito muito diferente do que a gente imaginava, né? Então, se a gente pensava que Paulo não escreveu aquela carta, muito pelo contrário, foi a única que ele escreveu sozinho, com muita dedicação e muita emoção, dado toda essa situação, né, do trabalho dele com os judeus, do trabalho dele com os gentios, enfim, tem muitas emoções, né, e motivações que só lendo a carta a gente não tem como saber. Bom, e aí, depois disso, depois desse tempo, né, mais ou menos 2 anos que ele fica ali, uma pessoa que era um político famoso foi cegado. Isso é muito comum na cultura romana, na cultura grega, na cultura egípcia, né, nessas sociedades antigas, quando uma pessoa, né, politicamente não tinha mais assim, interesse ou por outros motivos pessoais, elas eram cegadas, né, enfim, tinham venenos para isso, colírios, essas coisas. E aí chegou então essa pessoa e Paulo conversa com ele e cura ele. E aí ele promete, né, intervir diretamente no caso dele para que ele fosse solto. E de fato, né, ele é julgado, assim, né, avaliado pelos juízes, e depois quem vai decidir é o imperador Nero, mas tem a intervenção da Popéia Sabina, uma personagem que passa rapidinho, mas que é importante, né, para que ele seja solto. Então Paulo vai ser solto, e aí ele continua o trabalho dele, ele vai visitar pessoalmente então as comunidades cristãs de Roma, e ele faz o plano de ir para a Espanha. Mas aí Pedro vem para Roma, e aí, enfim, então por um tempo ele vai suspender essa viagem tão querida para ir para a Espanha, porque na cabeça de Paulo ele queria levar o evangelho para todo o mundo. Então, naquele momento, né, no mundo conhecido, ele já tinha ido para o extremo do Oriente, ele queria para o extremo do Ocidente, que seria a Espanha. Mas a gente fala semana que vem.